pertinho seu aí, se quiser, tá? Você pode olhar pra mim. Fala, meus amigos do Bicast, estamos iniciando aqui mais um programa de entrevistas no oferecimento aqui de Quebra Gelo Bebidas do nosso amigo Josemar Funayama, o Japa, e também da nossa amiga Magda Funayama. Uma enorme satisfação estar aqui hoje iniciando mais um programa de entrevistas e hoje estamos recebendo aqui a nossa amiga e companheira Silvana Moraes. Uma grande satisfação, Silvana, em estar recebendo você aqui hoje. Queria também parabenizar todas as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. É uma grande satisfação em ter vocês aqui conosco. E também a nossa convidada de hoje, Silvana. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio do Bicast, Silvana. Eu também desejo uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Para mim é um privilégio, né, poder estar aqui hoje. Poder contar um pouquinho da minha história para vocês. É isso aí, galera. Quem quiser estar participando aí da nossa live, quem quiser estar comentando, quem quiser estar compartilhando a live, vai ficar aqui já o nosso convite da nossa live hoje, a primeira live pelo Facebook. Depois a gente vai estar postando lá no YouTube também. Beleza, galera? Bom, eu vou contar aqui um pouquinho, um resuminho da história da Silvana, né, gente? Ela, como vocês viram aí nos stories, aí para quem acompanhou nossos stories, ela já viveu na Cracolândia por um tempo, até a TV Globo teve lá, entrevistou ela. Ela estava numa situação bem diferente, né, Silvana, da que você se encontra hoje. Hoje você está uma pessoa restaurada, renovada, prega na igreja adventista, né, Silvana? Isso. Faz seu trabalho social aí também, com os animaizinhos aí, através da PAUB. Então, ela viveu por um longo tempo e tem uma história aí de superação, uma história que realmente motiva muitas pessoas aí, né, Silvana? É verdade. Então, queria que você começasse aí falando quem é a Silvana, para que a população de Ubiratã conheça um pouquinho da Silvana Moraes. Bom, eu nasci numa família meio que disfuncional, sabe? Uhum. Rolava muita agressão, enfim, não era um ambiente que uma criança gostaria de viver. Entendi. Fui violada várias vezes, tanto fisicamente como emocionalmente. Uhum. Até que conheci a droga, né? Porque a droga é aquela coisa assim, a solução do problema imediato, assim, né? Você esquece que você sofreu no momento que você está drogada. Cheguei em São Paulo aos 20 anos de idade, sonhando com uma vida melhor do que o que tinha no Rio de Janeiro, porque eu nasci no Rio. Você nasceu no Rum de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro, num lugarzinho chamado Piabetá. Aham. Lá eu não tive muito contato com a droga, não que eu não tivesse. O Rio é um lugar que tem muita droga. Sim, sim. Mas assim, meu contato maior com a droga foi quando eu cheguei em São Paulo, porque eu não tive coragem, o orgulho não me deixou voltar para o Rio. Certo. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu já me perdi. Já conheci, eu não conhecia a droga primeiro, tá? Eu conhecia a rua. Eu fiquei sem lugar para morar, numa cidade grande, uma menina que cresceu no interior do Rio de Janeiro. Sim. De repente ela se pega numa cidade como aquela, na rua. Uhum. Então, assim, eu tive que aprender a roubar se eu quisesse me alimentar. Entendi. Inclusive, o meu primeiro roubo eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com muita fome. E ali, no centro de São Paulo, naquela época, no dia de chuva, as polícias não corriam atrás da gente. Uhum. Eu já morava na rua com um monte de molecada. E eu, com muita fome, eu fui cometer o meu primeiro roubo, sabe? Só que assim, na hora que a gente abordou a pessoa, eu peguei só o ticket de refeição dela. Eu não quis dinheiro, não quis nada. Entendi. E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei no bar, naquele restaurante para comprar comida, em virtude de eu estar muito suja, o cara me colocou para fora, acabada de vassoura, e não me vendeu a comida. E aquilo ali começou a causar em mim uma revolta muito grande. Entendo. Né? Porque eu era um ser humano, mas eu não compreendia. Eu nasci de um lar, apesar de ser disfuncional, a minha mãe era uma mulher de bom coração. Se chegasse algum pedido na casa dela, ela não recusava dar comida. Então você imagina, uma menina, uma jovem de 20 anos, que não conhecia o crime, que não conhecia nada. E aí foi onde eu comecei a me perder. Aí eu conheci o crack, e o crack foi a minha derrota. Entendi. Realmente é muito complicado. Geralmente, né, Silvana, a gente sabe que quando a família
ela é meio, assim, desorganizada, vamos dizer assim. A válvula de escape para as crianças, para os adolescentes, acaba sendo a rua e as drogas, né, Silvânia? É uma verdade que... o que eu dou de conselho para uma mãe? Observar mais o seu filho. Ter mais tempo para o seu filho. Né? Eu não conhecia a droga lá no Rio de Janeiro. Eu conheci ela em São Paulo. Eu costumo dizer que a droga ela é igual a Deus. Ela não faz acepção de pessoa. Você entendeu? E é muito complicado. Foi muito complicado para mim o período. Realmente a droga é uma coisa que destrói mesmo a vida do ser humano, né, Silvana? Quanto tempo aí que você morou na rua aí, Silvana? Então, eu digo, assim, entre idas e vindas, porque eu fiquei um bom tempo em casa de recuperação tentando encontrar saída. Sim. Eu fui muitas vezes presa, sabe? Teve uma vez que eu fiquei 6 anos na penitenciária, foi muito complicado. No total de 30 anos. 30 anos morou na rua? Morei na rua. Esses 30 anos foram em São Paulo mesmo, Silvana? Não, eu conheci muitos lugares. Né? Por exemplo, eu ia presa no centro de São Paulo, né, por causa dos delitos, e aí eu era da prisão eu era transferida para o interior de São Paulo. Sabe? Aí quando eu saía, eu ficava um período naquela região onde eu tinha sido solta, até que alguma coisa me levava de volta para Cracolândia. Entendi. Eu acho que a primeira libertação que Deus fez na minha vida foi me libertar da Cracolândia, porque foi ali que eu perdi os princípios básicos da vida. A única coisa que eu não perdi foi a fé. Interessante. O que você via de mais difícil, assim, para conviver naquele lugar, Silvana? É um lugar de muita maldade, amigo, de verdade. É um lugar de muita maldade, um lugar onde a sociedade despreza. Eu falo que é ali onde flui o amor, porque só o amor de Deus para manter aquelas pessoas vivas. Certo. Uma determinada vez aí atrás, eu fui na Cracolândia para visitar uma amiga, né, que é a pastora Nildes, e eu cheguei lá, eu vi pessoas eu vi chegar na Cracolândia, eu saí da Cracolândia, essa pessoa está no mesmo lugar, sem sair. Eu me lembro de uma menina loirinha que ela chegou linda na Cracolândia. Sim. E quando eu tive a oportunidade de vê-la de novo, ela estava numa situação deplorável. Então é um lugar de muita maldade. Certo. Um lugar onde as pessoas exploram você de todas as formas possíveis. Sim. Você entendeu? Que destrói o teu emocional de uma forma incrível. Mas é como eu falei, eu nunca perdi a fé. Nunca perdeu a fé. E o que te trouxe aqui para Ubiratã, vamos dizer assim, né, Silvana? Porque para quem está na Cracolândia, chegar até Ubiratã não foi por acaso, né? Eu acho que deve ter sido um plano de Deus realmente, né, Silvana? Foi um plano de Deus, porque, como eu falei, a primeira libertação que Deus fez na minha vida foi daquele lugar. Porque eu precisava me libertar, porque não é só a droga. É o lugar onde você tem o seu porto seguro para conseguir a sua droga. Então, lá, a facilidade é muito grande. Lá, com R$1 você consegue. Então, Deus primeiro me libertou da Cracolândia. Né? Mas aí eu continuei usando em outros lugares. Fui presa em outras vezes. Eu me lembro que eu passei por um processo ali em São José. Foi bem interessante essa história que eu vou contar para você. Eu fiquei quase 8 meses numa casa de recuperação. E quando eu saí, eu fui morar numa casa de apoio. Aí eu inventei de olhar carro para ganhar um dinheirinho. E quando eu peguei o dinheiro, eu tive uma recaída. Eu tive uma recaída numa sexta-feira. No sábado de manhã eu queria, mas eu fui fazer um assalto numa loja e resultou... Peguei R$20 e resultou numa prisão. Né? Então, assim... Quando eu saí de lá, e eu continuei, né? Eu ia e voltava, até que eu parei num determinado lugar que... foi tão interessante isso. Era um lugar de muito adventista. Eu não quero... Então, tinha muito adventista. E não era só adventista, tem muita igreja, mas os adventistas, eles começaram a investir pesado em mim. Me mostraram um Deus diferente daquilo que eu conhecia. Entendi. Começaram a falar de Deus para mim, demonstrar Deus, levar Deus, a me apresentar Deus como... Porque, assim, falar é muito fácil, mas eles faziam mais do que isso. Sabe? Eles não se importavam. Cheguei num estado que eu não fazia mais as minhas necessidades em lugar nenhum, eu fazia na roupa. Porque eu estava muito doente, aí eles iam lá onde eu estava e me davam um banho, uma coisa assim muito louca, sabe? Aí eu me lembro que eu já estava com 4 cachorros, né? O Nóia, o Pitico, o Bidu e a Goda. Eu já estava com 4 cachorros e eu estava muito doente naquela época, muito. Aí um belo dia estava chovendo bastante,
Eu vou ser bem sincero, eu tinha feito as minhas necessidades na roupa e as pessoas não queriam que eu ficasse perto. E tava chovendo e um amigo meu falou assim, ó, se você quiser dormir aqui no barraco, era um barraco, um determinado lugar abandonado, você pode, mas seus cachorros não. E o vento tinha levado a lona. Eu nunca gostei de dormir em locais que tinha mais pessoas. Eu gostava de ficar sozinha. Eu só entrava lá naquele lugar para usar minha droga e depois eu saía. Entendi. Aí eu falei para eles assim, eu falei desse jeito, eu vou dormir lá na chuva, tá muito frio, eu vou dormir lá na chuva e amanhã vocês vão ver um grande milagre. Aí tá bom. Quando eu acordei, dormi na chuva com meus cachorros de boa. E quando eu acordei com 2 meninos. Não, 3 meninos, 3 rapazinhos. Ô tia, eu acordei e falei, minha mãe mandou uma comida pra você. Escuta só. Tá bom. E ela falou assim, se você quer dormir na casa dela. Eu falei, quem é essa mulher? Nem me conhece, né? Eu falei pra eles assim, que hora que ela vai vir me buscar? Ela falou assim, depois das 9. Então pode falar pra ela que eu vou ficar esperando. Tá bom. Aí eu dormi de novo, porque normalmente a gente fica 4, 5 horas acordado. 4 dias, 5 dias acordado. Sim. Então eu dormia 3, 4 dias direto, só acordava para comer. Entendi. Quando foi 9h30 da noite, ela veio com o celular, assim, a luz para mim enxergar, que eu estava num lugar escuro. Meus cachorros começaram a latir. Eu falei, nossa, você veio mesmo? Ela falou, vim te buscar assim. Eu falei, mas eu tô tão suja. Aí eu tinha ganhado uma lona para repor lá, sabe? Aí ele pegou, forrou lá o carro dela, eu sentei, cheguei na casa dela, o nome dela é Ana Paula. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Eu cheguei na casa dela, aquela casa linda. Eu nunca tinha visto uma casa tão linda. O chuveiro dela parecia uma nave espacial, sabe? Eu entrei, eu olhei assim, eu falei, o que essa mulher quer comigo? Certo. Nunca tinha acontecido daquela forma comigo. Sim. Aí eu tomei um banho, ela entrou no banheiro, me deu banho. Olha só. E eu jantei e dormi. Aí eu acordei no dia seguinte, ela levou café na cama pra mim. Olha só. Aí eu dormi de novo. Que tratamento. Que tratamento. Coisa de Deus, assim, sabe? Não tinha outra coisa. Aí eu dormi por 4 dias. Quando eu acordei, depois dos 4 dias que eu tava disposto, eu falei, tô indo embora. Ela falou, por que você vai? Eu falei, porque eu quero usar droga. Meus cachorros devem estar me esperando. Voltei correndo e ela começou a me visitar. Ela foi lá onde eu morava, reuniu um grupo de irmãos, organizou lá onde eu dormia, colocou camas, comprou pallet, limpou, deixou tudo limpinho. Beleza. Ficou legal, colocou a lona no lugar direitinho. Porque eu falava pra ela, não quero, não vou ser internado e deixar meus cachorros. Certo. Não posso fazer isso. Certo. Porque eram mesmo meus companheiros, assim. Sim. Alguém que me aceitava sem me cobrar nada. Entendi. Alguém que me ensinou a reagir, sabe, às dificuldades. Eu aprendi a amar com meus cachorros, entendeu? Sim. Então, eu comecei naquele processo de ir e voltar para casa dela. Eu, quando estava muito sujo, ia lá, tomava um banho e saía. E ela começou a ver em mim que eu era uma pessoa que respeitava tanto a família quanto a casa dela. Entendi. Sabe assim, eu me limitava a ficar naquele espaço onde era, na sala, né? Que ela não tinha um quarto. Os quartos estavam todos ocupados, eu dormia na sala, ela começou a ver em mim, e eu comecei a ver nela uma insistência muito grande. Alguém que não me cobrava, se eu quisesse cortar meu cabelo baixinho, que nem eu gostava de andar, ela não me cobrava, ela só falava, Jesus nos ama, eu não sou diferente de você. E nesses períodos ela falava de Jesus, do amor de Deus para você. Gente, inclusive, você lembra do hino que foi cantado ontem? Vem Espírito... Aquele hino foi o primeiro hino que eu vi na casa dela. Era interessante, sabe por quê? Porque depois que eu vi esse hino, eu ia usar droga, né? E aí quando eu usava, esse hino vinha na minha mente. Então, ao invés de dar brisa, que a gente espera uma brisa, uma loucura. Entendi. Não conseguia, porque o hino ficava na minha mente. Na minha mente, roubando a minha brisa. Entendi. Então, assim, Deus já estava fazendo alguma coisa. Era uma sementinha, vamos dizer assim, que ela plantou na sua cabeça. Isso, ali. Foi uma semente. E eu sou muito sensível ao hino, eu gosto muito de hino. E aí foi interessante que o tempo foi passando. E um dia eu estava passando na rua, estava indo em direção ao Sonda, estava indo pedir esmola, né? Para conseguir dinheiro para droga. Para comer você não precisava de dinheiro, então, Silvana? As pessoas doavam. Nossa, eu tinha vários amigos ali, além da Ana Paula. Eu tinha vários amigos. Você precisava de dinheiro mesmo para droga. Para comer, as pessoas me davam, eram solidárias. Solidárias comigo, porque eu morava num lugar sozinha. Então ninguém sabia que eu usava droga, mas ninguém via usando droga ali. Entendi. Porque eu não usava droga onde eu dormia. Eu saía de onde eu dormia, entrava no galpão para usar. Eu respeito, porque eu sempre tive muito respeito
Não era nem pelo adulto, cara. Era pelas crianças. Porque a criança vai passar, ela não tem que ver o que eu tô fazendo. Sim. Porque se ela ver, ela vai perguntar o que eu tô fazendo. Sabe assim? E pode criar nela o quê? Como que fala? Pode criar nela despertar nela, querer conhecer, Entendi. Querer saber. Curiosidade. Curiosidade. Né? Inclusive, tem uma história bem legal. Nessa época que você passou o vídeo lá, né? Que eu tava na Cracolândia, que naquela época, muitas redes de TV estavam indo lá fazer entrevista com o pessoal. Então, assim, tava sendo tipo uma febre. E aí eu vi 3 jovenzinhos, eu morava na Cracolândia, né? Eu vi 3 jovenzinhos, e naquele horário, normalmente, todo drogado, todo morador de rua, ou ele tá dormindo, ou ele tem consigo 2 papelão e uma coberta. Normal, isso é normal de lá. Eu vi aqueles 3 jovens sem, eu perguntei assim, vem cá, molecada, vocês estão fazendo aqui? Tia, a gente viu na TV. Influenciado pela mídia, né? Eu falei, o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio conhecer. 3 dias depois que eu perguntei o que eles estavam fazendo, eles estavam usando droga. Olha aí, entendeu? Uma coisa que eu não entendo, por que tem que mostrar isso? Em rede social, nos vídeos, sabe assim? Eu não entendo. Por que mostrar a Cracolândia? Eu sei que, assim, tipo, como que eu posso explicar? Numa Rede Globo, por exemplo. Você entendeu? É complicado isso. Porque a criança vai ver, ela vai sentir curiosidade. Ou a gente mostrar mais a superação, né? Toda criança é curiosa. Então, aí eu tava indo pro Sonda, né? Voltando ao assunto de antes. Eu tava indo pro Sonda com meus cachorros pedir, porque era ali o local onde eu conseguia vários alimentos que eu não podia comer. Eu vendia pra conseguir o dinheiro da minha droga. Entendi. Porque eu já tava... uma certa idade, não dava pra ficar passando por cadeia, né, amigo? Aí veneno. Vendia por ali mesmo. Vendia por ali mesmo. Era um alimento que não era roubado, então as pessoas compravam. E algumas pessoas me davam dinheiro, que já me conhecia. E eu tava indo e veio três mulheres. Crente, né? Com vestido bonito, tava indo pra igreja. Certo. E elas estavam cantando um hino, né? Um hino muito interessante. Canta assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Quando eu ouvi esse hino, foi como se fosse um bálsamo no meu coração. Deu uma virada de chave, sabe, na minha vida. Sim. Porque aquele hino queria dizer pra mim o que, ó, o Senhor vive. Então você pode crer no amanhã, independente se você usa droga, se você tá preso, o que você faça da tua vida. Certo. Deus, ele morreu por todos. É isso aí, ninguém pode falar que é um povo seleto. Não existe um povo seleto. Existe um povo que Deus quer levar pro céu. E aí quando eu ouvi esse hino, foi incrível. Eu comecei a louvar esse hino. E eu louvava ele todos os dias. Eu queria dizer o quê para Deus? Senhor, eu sei que tu vive. Então eu vou crer que um dia, uma manhã, vai ter uma manhã melhor para mim. E aí toda vez que vinha algum crente me visitar lá onde eu estava, me levar comida, roupa, eu pedia para aquele grupo cantar esse hino para me ouvir. Certo dia eu acordei com uma fome, tinha passado muito mal, né? Porque o crack, ele gerava em mim, hoje eu não tenho mais isso. Muito raro eu ter crise de asma, sabe? Certo. Aí eu acordei com uma fome, eu bati lá, tinha uma moça que me deu o número do apartamento dela, eu interfonei, ela falou, tô com fome, ela falou, espera que eu vou descer e vou te levar sua água gelada. Eu tinha mantenedor de água gelada, amigo. Pessoas são de bom coração, né, Silvana? Existem pessoas boas, sabe? E enfim, ela desceu com a comida, eu comi e dormi. Em frente ao apartamento dela, o prédio dela. Quando eu acordei, eu falei, vou lá pra Ana Paula tomar um banho. Cheguei lá na Ana Paula, os cachorros foram comigo, né? Falei, Ana, eu quero tomar um banho e descansar um pouco. 2 dias depois, quando eu já estava melhor, eu percebi que tinha algo diferente. Eu não estava com vontade de usar droga. Olha só. Falei, Ana, tem alguma coisa estranha. Acho que Deus fez um milagre. Ela falou, por quê? Porque eu não estou com vontade de usar droga. Aí entrou o pastor Isaac na minha vida, que me discipulou, por menos de 15 dias. Aí era a época do batismo da primavera. Falei, Ana, eu quero me batizar. Aí a Ana falou assim, aí todo mundo falou assim, não é muito cedo? Eu falei, cedo pra quê? Antes, eu queria conquistar casa, carro, toda vez que eu ficava bem. 6 meses depois eu recaía. Então hoje eu vou inverter. Vou buscar primeiro o reino de Deus. Tá vendo? Aí eu me batizei e Deus bradou. Não é uma palavra que se usa no adventismo, mas Deus bradou. Deus, sabe, ele foi glorificado. Aí 6 meses depois eu tive minha recaída, foi onde eu conheci o Tinelli. Tinelli, da Chapação Tinelli. Eu estava sofrendo muita represária
Porque eu tinha 4 cachorros e as pessoas queriam que eu desse o cachorro porque eu não conseguia alugar casa. Sim. Se aqui eu não consigo, imagina em São Paulo, Sim, que é cubículos. Aham. É uma casa em cima da outra. Aham. Eu tava sofrendo muita represária. Uhum. Aí o que eu fiz? Tive uma recaída. Voltou para as drogas. Voltei e fiquei, eu me lembro que eu fiquei 4 dias. Desses 4 dias, 2, a Ana foi lá. Uhum. O que aconteceu, Silvana? Eu olhei pra ela, bem drogada, falei, Ana, deixa Deus trabalhar. Uhum. Deixa ele fazer do jeito dele. Ele sabe o que aconteceu comigo. Uhum. Porque tem coisas, amigo, que é só Deus que pode fazer. Uhum. Não tem como. O ser humano não tem O ser como humano, fazer, né? a medicina não consegue. Como a droga, por exemplo. Você acha que a medicina consegue? Uhum. Não consegue, amigo. É. Porque é espiritual. Espiritual. É. Partir da pessoa também, né? Eu falava, sabe o que eu falava? Não parte da pessoa, não. Parte da pessoa no sentido assim, ó. Depende ou não depende dela. Uhum. Depende dela ter fé e crer e entregar. Uhum. Sabe? E a entrega é você acreditar em todo o tempo. Uhum. Quantas vezes eu levantei a mão cheia de crack e disse para Deus assim, Deus, isso aqui é gostoso, Uhum. mas eu não aguento mais a consequência. Uhum. Porque quando a gente fala assim, eu quero parar, né? Uhum. É muito... não é verdade. Sim. Porque a droga é boa, amigo. Entendi. Sabe? Mas você vê necessidade de parar. Uhum. É diferente. Então, eu levantava a mão para cima, assim, ó. Vai um pouquinho mais pra frente, Silvano, tá caindo um pouquinho fora ali. Beleza. Então, aí, eu me batizei, foi uma benção. 6 meses depois eu tive essa recaída. Uhum. E aí, quando fez 4 dias assim, eu acordei e falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Sabe aquele momento de que você fala, não, peraí. Uhum. Aí eu falei assim, vou voltar para casa. Quando cheguei em casa, algumas pessoas tinham pegado tudo que tinha na minha casa, porque eu já estava morando sozinho com os cachorros, pegaram tudo que tinha na minha casa e vendido. Olha só. Pegaram tudo, e não foram usuários de droga, não. Não mais nada. Não tinha mais nada. 4 dias. Uhum. Aí eu fui para casa da Vera, era uma missionária que tem lá, que não é adventista. Estava tendo culto lá embaixo, ela mandou eu subir, tomar um banho. Quando ela subiu, eu falei, Vera, eu quero um cobertor. Aí a Vera falou para mim assim, para que você quer uma coberta, menina? Eu falei, porque eu vou voltar para a rua. Ela falou, você precisa voltar para a rua? Eu falei, não, mas eu não tenho para onde ir. Ela falou, você pode ficar aqui. Vai lá embaixo, bota os cachorros para dentro da área, coloca a coberta tudo direitinho lá para eles e pensa o que você vai fazer da sua vida. Aí, no dia seguinte, eu liguei para a Márcia que morava aqui, agora ela não mora mais. Ela estava morando aqui, mas estava passeando em São Paulo. Liguei para a Márcia. A Márcia falou, Silvana, tá todo mundo preocupado com você, inclusive o Abraão, que está lá, que ele estava aqui, né? Uhum. E o Abraão falou com o Tinelli. Sim. E o Tinelli disse que vai te buscar. Olha só. É verdade? É. Falei, então tá bom. Liguei pro Abraão, confirmei, fiquei 15 dias esperando o Tinelli. Tá vendo? O louco colocou eu dentro de um carro com 4 cachorros. E me trouxe pra cá. E a sua irmã, ela tem um vídeo dos cachorros quando chegou. Eles comiam a terra. Comia até de alegria. De alegria? De alegria. Olha. Porque parecia que eles perceberam que ali era um novo recomeço. Tá vendo? Era um novo recomeço, que eles iam ter uma vida diferente. Eles me acompanhavam em São Paulo, ensinei, aprendi várias coisas com eles. Você não tem noção. Eles... Cachorro, ele não fala. Você tem eles até hoje? Eu tenho 2 deles. 2 morreram. 2. Você não tem noção do quanto eu aprendi com cada um deles. Por exemplo, com o Noia, eu aprendi o que é um amor. Noia é o nome do cachorro. Noia era o nome do meu cachorro. Porque só um Noia para seguir outro Noia, né, amigo? Foi o primeiro cachorro. Você dá risada, mas é verdade. Qual que é o nome do outro? Era Pitico. Pitico. Aí tinha o Bidu, né? Que eu chamo de Dudu. Dudu tá vivo ainda. Perdeu uma pata, mas tá vivo. E tem a Golda. E veio daí tua vontade de cuidar dos animais, então, né, Silvano? Porque eu vi que você teve lá no evento, lá no Outlet, né? Que teve lá na Sociedade Rural. E tava ali com um quadradinho ali, com os cãezinhos ali para doação, né? É daí que veio teu amor pelos animais, então. Primeiro, eles me amaram. Me ensinaram o valor do amor. Eles cuidaram daquela parte que o ser humano não enxergava. Sabe assim? Porque você vê, quando o ser humano ele vê um drogado na rua, deitado no chão, um cara que usa pinga, ele vê o quê? Só o que ele faz de errado. Mas não vê quem ele é. Certo. E os meus cachorros, eles começaram a mostrar para mim que eu tinha o meu valor. Que eu tinha alguma coisa que poderia ser revestida em bênção. Sim. Eu vou contar uma história pequena do meu cachorro. O meu cachorro, o primeiro cachorro que começou a me seguir na rua, eu tinha ido numa biqueira,
buscar uma droga, e eu vi ele deitado no chão. Aí eu falei pro dono da biqueira, esse cachorro aqui, ele levou um chute. Naquele chute que ele tomou, ele olhou pra mim. Rolou algo diferente. E ele tinha dono. Aí eu tava comendo tinha uns croissants dentro de uma sacola, que tava guardando para a hora da fome, e dei um pedaço pra ele. Porque eu fiquei com dó, ele tomou um chute por causa de mim. E começou a me seguir. Aí eu falei, a hora que acabar o croissant, esse cachorro vai embora, né? Ficou. Continuou me seguindo. Aí eu falei, meu, você é nóia mesmo, hein? Aí eu botei o nome nele de Nóia. E ficou. Alguns dias depois, a dona colocou os caras da biqueira atrás de mim, porque eu tinha roubado o cachorro dela. Eu voltei lá, devolvi o cachorro e fui embora. E eu chorei muito depois que eu entreguei ele, sabe? Porque eu tinha encontrado um companheiro. Sim. Eu sempre vivi sozinho. O primeiro companheiro. De verdade, que não me cobrava nada, que eu não tinha que dividir minha droga. Mas eu tive que dividir minha atenção, meu coração, e ele me ensinou a amar. Aí um dia, eu tava muito cansada, onde eu tava, ele tava comigo. Sei. Aí o Pitico já tava comigo na época também. Eu deitei, ele gostava de deitar no meu ombro, sabe? Ele gostava de fazer isso. Aí eu falei, Nóia, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Tava muito cansado. Falei, Nóia, que amor é esse, cara? Me explica esse amor. É assim, eu falo que foi ele que falou, mas é a voz do Espírito Santo, sim, né? Sim. Ele falou pra mim assim, mamãe, amor não se explica. Amor se sente. Tá vendo? E foi um dos motivos aí, né, Silvana, que te fizeram superar, né? Porque para quem tá na rua sem nenhum afeto, vamos dizer assim, nenhuma atenção, nenhum familiar nada. Ali te ligando. Alguém que senta do teu lado, tá ligado? Pra trocar uma ideia, não pra te acusar, não pra falar do teu erro, mas pra te ouvir. E os animaizinhos ali fizeram esse papel que o ser humano deveria fazer na sua vida e... Estavam comigo ali o tempo todo. Te ajudaram, né? E o Nóia foi... Aí depois veio o Pitico, depois veio o Bidu. E aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 4 cachorros. Já cheguei com uma missão, já cheguei com uma missão. Acho que Deus já tinha falado, não, vou te predestinar para essa missão. Porque pode não parecer, sabe? Quando eu não quis dar eles lá atrás, antes de eu vir para o Biratã, era uma coisa muito forte, que falava, não dá. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com eles, com os 4 cachorros. E eu me lembro que eu passei uma luta, amigo, para sustentar eles. Porque eu não tinha nem o Auxílio Brasil na época. Então eu morava ali na Goiás, no começo. Então ali para cima não tem aquele restaurante popular? Tem. Todo santo dia eu subia aquilo ali para pegar o resto de comida. Tem noção? Sim. E eu tenho problema nas pernas. Às vezes eu não aguentava, mas eu ia. Sim, a subida. Aí veio o primeiro, aí eu conheci a Cidinha do Jabuti, ó, benção. Ela mandou o primeiro cachorro, mandou o segundo e não parou nunca mais. Mas só que assim, o que acontece? Através dos cachorros, eu consigo alcançar pessoas. Certo. Sabe? Eu sempre faço questão de contar a minha história, não só com os cachorros, mas como Deus fez para me atrair. Porque foi Deus que fez. Claro. Porque com eles eu tive que parar. Uma menina que não se preocupava com uma coberta, dormia no chão puro. De repente, com um cachorro, ela começou a se preocupar com coberta. Eu estava preocupando comigo mesmo. Entendi. Você entendeu? Eu estava se preocupando comigo mesmo. Deus encontrou os caminhos para te levar para próximo dele, com as condições que você tinha ali, vamos dizer assim. Ele sabia que através do ser humano ele não ia conseguir. Depois que os cachorros entraram, que eu comecei a me tornar uma pessoa sociável, que aí eu parei de mentir. Sabe? Se eu quisesse usar uma droga, eu pedia, você me arruma 5 aí para mim usar uma droga? Sabe? Então, assim, algumas coisas começaram a mudar. Você entendeu? Aí eu comecei um processo de perdoar também. Sim. E aí tudo foi se encaixando. Através do cachorro. Foi um processo, né? Que nem eu falo, eu não gosto de conviver com o ser humano, mas eu gosto de me comunicar com eles. Porque Deus usou os cachorros hoje para eu falar de Jesus para pessoas que precisam saber que ele existe. Sim. Você entendeu? Sim. Porque existe um coração que muitas das vezes ele está tão amargurado dentro de um ser humano que ele precisa ver que se Deus olhou para uma mulher de rua, para uma menina de rua que roubava, que enganava, que fazia tudo de errado, tirou ela da rua, colocou ela numa posição que não é que de destaque, uma posição de liberdade. Certo. Vai fazer por ele também, que não existe nada que Deus não possa fazer. E Deus usa os cachorros para que eu possa fazer isso. Entendeu? E para mim é uma maravilha. Maravilha, né, Silvana? E nesse processo aí que você encontrou Deus assim, Silvana, o
que Deus representa para você hoje, vamos dizer assim? Olha, eu estava conversando com ele hoje, eu falei assim que eu tenho muito medo de mim, mas eu confio muito nele. Porque é diferente de você abrir a Bíblia lá no Salmo 91 se sentir seguro com aquela Bíblia. É ter um relacionamento com ele. Eu não me vejo, sabe? Eu não me vejo longe dele. Certo. Porque ele não se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. Exatamente. Você entendeu? Então, eu hoje mesmo falei pro menino lá no Big Bom. Ele congregava com a gente. Aí ele tava com a mãe dele. Eu falei assim pra ela, você não foi mais à igreja? Aí ela falou assim, eu tô trabalhando muito. Eu falei, vou te falar uma coisa, Deus, ele é universal. Ele está em todos os lugares. Você não precisa estar dentro da igreja para que ele esteja perto de você. Você pode buscar ele onde você estiver. Certo. Porque a gente tem um hábito de limitar a Deus. Vai falar de Jesus para alguém e fala assim, vai na igreja. Não, a igreja, legal, amo a igreja, o lugar de adoração, o lugar onde a gente se reúne. Só que você tem que buscar Deus aonde você está. A igreja se torna uma consequência. A gente precisa ter uma vida de comunhão, né? Você entendeu? Quando eu me lembro que quando eu tive um encontro com Deus, foi no meio da rua. Sabe como que foi? Eu tinha aprontado horrores naquele dia e tinha chovido bastante. E não tinha coberta nem papelão para eu deitar em cima. Eu tava eu e o Pitico. Não, nós e o Pitico. Aí eu consegui um lençolzinho. O Noé deitou de costas para mim, encostado na minha frente. O Pitico deitou de costas para mim, para aquecer minhas costas. Coisa de Deus, assim. 5 da manhã, eu acordei. Eu olhei pro lado. Eu falo para você que se os cachorros não estivessem ali, eu teria tentado suicídio. E aí, eu entendi que não eram os cachorros, que eram o Espírito Santo me aquecendo, porque estava frio e eu estava com o corpo aquecido sem nenhuma coberta. Tá vendo? E ali eu senti a presença de Deus tão perto de mim, cuidando de tudo, do meu emocional, da minha vida. E eu falei para Deus assim, Senhor, nunca mais eu quero brigar com o Senhor. Porque antes disso, amiga, eu tinha um relacionamento terrível com Deus. Eu xingava ele tanto, que não tem é verdade. Mas é aquele negócio. Às vezes a gente não entende o motivo pelo qual a gente se revolta. Mas a minha revolta é porque eu sabia que ele podia fazer algo por mim. Eu não via minha filha crescer por causa da droga. Meu neto tinha nascido, eu nunca tinha visto meu neto. Você entendeu? Eu estava desprovida. Então por que ele não fazia algo? Hoje eu entendo que tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo, né? Sabe? Hoje, quando eu vejo, ele reciclou tudo aquilo de ruim, e quando eu transmito para as pessoas, eu transmito uma verdade. Deus existe e ele pode fazer. Você pode perder casa, carro, até sua família. Jó não perdeu a fé. E isso serve de exemplo para nós. Você ainda tem familiares lá no Rio de Janeiro? Tenho, alguns deles até mandou um áudio para mim, porque eu mandei o link pelo Face. Encontrei eles esse ano. Não sabia onde. Você ainda tem um contato com a família, assim? Tenho contato com a família. Você já pensa em voltar algum dia, assim, Silvana? Então, eu tô esperando o momento certo para me dar uma volta por lá, né? Entendi. Hoje eu tô com muito cachorro para cuidar, 27. Entendi. E tem Cuida sozinha? Cuido sozinha. E é muito difícil para mim. Porque... Recebe algum tipo de ajuda, assim, então, Silvana? Eu recebo ajuda da PAUB, recebo ajuda da Maria José, recebo ajuda da Neuza. Só que não é suficiente. A PAUB hoje está com uma dívida de 14 mil reais. Então, se um cachorro ficar doente e precisar de atendimento, esse atendimento está retido. Então, a gente precisa de... Eu não falo eu preciso, a gente precisa, porque não é só eu que cuido de cachorro. A causa pública também. Então, assim, eu acho que seria legal que essa entrevista focasse nisso, sabe? Da nossa necessidade. Porque a nossa luta é real. A nossa luta é real. Eu estive conversando também com a Cida, que você comentou aí. Realmente as dificuldades são grandes, né? Para manter, assim, todos os animaizinhos. Muitas vezes tem dívida nas clínicas também, né? Que não é barato. E as clínicas precisam receber, né? Então, assim, se caso os administradores aí, o prefeito quiser, né? Procurar vocês aí, vocês podem passar para ele aí as dificuldades e todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí pelo município, né? Porque é uma causa que é municipal, vamos dizer assim, que muitas pessoas ainda deixam animais aí nos sítios, jogam, né, afora, e vamos dizer assim, abandonam os animais assim. Vocês vão lá
pegam esses animais, muitas vezes até atropelados, né, Silvana? Hoje mesmo tem um caso de um ali na região da Integrada ali, que eles estavam cuidando da bichinha, o nome da cachorra era até Pipoca, porte pequeno. Ela, no sábado, deu cria, 5 filhotinhos. E aí, no final de semana que não tinha ninguém lá, acho que ela saiu do ambiente para comer e envenenaram ela. Olha só. E aí, o que a gente vai fazer com esses 5 filhotes que não tinha nem aberto o olho? Sabe quanto que custa hoje um leite para cuidar desse tipo de situação, de filhote que não abriu o olho? R$130, 300 gramas. Nossa, olha só. Aí a gente posta no Face pedindo ajuda e ninguém se interessa. Ah, mas eu não tenho, R$130 é muito dinheiro. Mas se você der 10, outro der 10, outro... não vai sair caro. Sim, sim. Sabe? Sabe? Porque não é um problema nosso. É um problema de saúde pública. Hoje, infelizmente, a nossa cidade não se interessa em abrir um centro de zoonose. Não sei quais as desculpas que eles usam. Mas a gente está ali para fazer a diferença. E a gente precisa muito de ajuda. Por exemplo, eu tô com 27 cachorros, amigo, dentro de meia data. Menos de meia data. Você viu lá o tamanho, não viu? Sim, sim. Tu imagina só. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A semana passada, uma cachorra minha foi tão agredida pelos outros que ela veio a óbito. Outros cachorros. Mas por quê? Porque simplesmente lá não tem espaço para eles brincar, correr. Tá confinado. Entendi. Você entendeu? Tá confinado. Eu procuro dar para eles muito amor, muito carinho, atenção, deixo de viajar. Eu deixo de viajar, amigo. Sabe? Para poder estar com eles. Né? Aí eu não consigo uma casa com um quintal maior. Ninguém quer alugar. Ninguém quer alugar. É verdade. Ou seja, não ajuda com dinheiro, não ajuda com nada. Ficam inertes. Entendi. Realmente a gente precisava de um centro, né? Que cuidasse dos animais mais adequadamente, né? Com aporte financeiro, né, Silvana? E Com também suporte financeiro. E com espaço ali. E com certeza vocês já vêm fazendo esse trabalho social, poderiam também estar auxiliando ali com um espaço maior, com um centro especializado para cuidar dos animais, né, na nossa cidade, né? Acho que esse é o caminho, né? Eu fiz um comentário uma vez que tinha que ter uma lei que exigisse que cada cidade tivesse um centro zoonose. Fosse obrigatório. Porque se for falar para nós que a nossa cidade não tem condições de manter um centro de zoonose, está mentindo. É aqui uma cidade rica, no meu ponto de vista. Sim, sim. Você vê que as casas são belíssimas. Então tem condições. Você entendeu? Acho que a prefeitura deveria nos dar esse suporte. Né? Hoje o castramóvel está funcionando. Mas há quanto tempo esse castramóvel ficou parado? Você sabe disso, né, amigo? Sim, castramóvel, né? Entendeu? A gente vê que alguns deputados destinaram verba para isso, mas assim, não é só isso também, né, Silvana? A gente precisa de um centro realmente especializado para adequar e também preparar esses animais para doação, né? Acolher. Por exemplo, hoje eu faço a minha parte. Eu sempre estou fazendo feira de adoção lá no Boniate. Você entendeu? Eu sempre estou fazendo. E aí o pessoal pega? Pega. Adota funciona. Hoje mesmo foi uma pegar que viu, que estava lá. Foi até a sua casa? Foi na minha casa. Sábado eu doei 3. 3 cachorros que precisavam muito de um lar, que eram filhotes. Filhote com adulto, o adulto bate nos filhotes. Eu não tenho como. Então eu tenho que ficar com a varinha monitorando. Parece nóia. É verdade. Entendi. Então, assim, funciona. Só que aí que funciona, não funciona? Não é legal? Você vê lá aquela telinha. Meu, foi uma luta para conseguir aquela tela. Todo um processo. Aí eu tive que pedir ajuda para soldar, para montar direitinho as gaiolinhas. Quando você vê as gaiolinhas tudo prontinha, você não sabe o trabalho e a guerra que foi. Aí, beleza. Aí eu não tenho como me transportar. Entendi. Tem que ter o transporte. Sim. Aí tem que ficar pedindo para um, pedindo para outro. Levar os animaizinhos, levar... Hoje eu tenho um amigo chamado Bruno Barros. O cerco. E ele me ajuda, ele tem um caminhonetinho, mas ele não vive só no Brasil, ele trabalha fora. Ele tá no Brasil porque a esposa dele teve neném. E aí ele tá no Brasil, então ele me ajuda. E quando ele não tiver? Aí, quer dizer, eu não vou conseguir chegar, levar os cachorros numa feirinha de adoção. Não tem como eu ir. Sabe? Isso aí, o prefeito poderia falar assim, mano, você vai fazer feirão. Ou não só o prefeito, ou o pessoal do meio ambiente, enfim. Vou fazer feirão, vou deixar um carro disponível aqui com o motorista para te pegar depois de te buscar. Eu não estou fazendo a minha parte? Sim. Eu não cobro nada para isso. Sim, sim.
Já chegou a procurar o pessoal lá? Nossa, amigo, eles sabem. Quando eu fui morar nessa casa, o meio ambiente foi lá, a ouvidoria foi lá, porque eu fui denunciada. Você entendeu? Só que eles não têm o que fazer. Vai pegar os cachorros, vai soltar onde? Eu não vou deixar soltar em qualquer lugar, eles não podem também. O problema vai continuar, O problema vai continuar. Inclusive, falaram para a Meire que ela criou o problema. Ela não criou. O problema já existia. Você entendeu? E hoje, se a gente for colocar no papel tantos cachorros que a gente recolheu e fez a doação então em lares maravilhosos, você não tem noção. Quantos cachorros que a doutora Luciana, que é aqui do lado, né? Castrou gratuitamente delas, para não continuar dando cria. Sim. Sabe? Quantas... A dívida da APAUB, na maior parte delas, é por causa de castração. Porque, sabe, a gente tenta fazer, só que não dá pra gente fazer para muitos cachorros. Claro. A gente precisa de um suporte. Na minha casa mesmo, o castramento chegou lá, castrou 3 machos. Não é o macho que dá cria. O que dá cria é a fêmea. Mães, vou fazer o quê? Você entendeu? Eu tenho que respeitar. Certo. Entendi, pessoal. Então é isso, a gente está aqui conversando com a Silvana, que ela veio da Cracolândia aqui para Ubiratã, através do Tinelli, né? Mandar um abraço aí para o Claudinei Tinelli, que faz um trabalho social também, que cuida da Igreja Adventista do Panorama, né, Silvana? Isso. Importante a gente esclarecer isso daí, né? E assim, foi uma mudança de vida mesmo, né, Silvana? Onde você saiu, assim, de um processo que tá... Quem conhece você hoje não, vamos dizer assim, não tem como imaginar você numa Cracolândia, vamos dizer assim, né? É verdade. Quando eu conto a minha história, impacta as pessoas, né? Impacta as pessoas, existe uma saída. Existe uma saída. Existe uma saída. E a saída está em Cristo, não tem outro jeito. Então, pelo que eu entendi um pouquinho, né, Silvana, o mais difícil não é sair, é se manter fora. É mais ou menos por aí, Silvana? Tirar as pessoas da rua é muito fácil, mas tirar a rua de dentro das pessoas. Vou só falar uma coisinha rapidinho aqui. Eu me lembro quando eu fiquei na casa da Ana Paula, eu acordava todos os dias querendo voltar para a rua. Porque não é fácil. Você tá num lugar, é a sua zona de conforto. Você já está acostumado ali. E estar dentro de uma casa e todo o trabalho de se manter dentro de uma casa não é uma coisa simples. Foi muito difícil para mim me adaptar com as coisas, né? Tomar banho todo dia. Sua nova realidade. Na minha nova realidade. Então, só que aí quando eu olhava para mim, Deus falava para mim assim, existe rua sem droga? Aí eu falava, eu tenho que me submeter. Mas foi muito complicado, amigo, e até hoje ainda é. Imagina. Sabe, porque quando o calo aperta, que nem quando eu fui morar nessa casa agora, eu tenho que pagar R$500 de aluguel, né? Começou a atrasar a água, fiquei com R$1.000 de água atrasado. Até o ponto do pessoal ir lá e falou, vou cortar sua água. Só não entrou por causa dos cachorros. Tá vendo? Tem noção? Então assim, mas por que você deixou acumular? Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo, não é fácil. Eu saber que eu tenho um salário, que eu tenho que economizar. Eu não tinha isso. Você vive através de um benefício, né? Eu vivo através de um benefício. E graças a Deus por ele. Porque eu posso passar até vontade, mas necessidade não. Porque Deus faz multiplicar meu dinheiro. Tá vendo? Aí eu ganho um pouquinho de um pouquinho de outro, e nunca falta o alimento em casa. Entendi. Muito interessante, né, Silvana? Mas, assim, pelo que eu entendi, assim, você só chegou onde está hoje porque você também fez a sua parte, né, Silvana? Se você não tivesse força de vontade para sair de lá, para obedecer a Deus, para cumprir aquele chamado que Deus fez para você, você não estaria aqui hoje, né, Silvana? Não estaria aqui hoje. Eu acho que preservar a fé em Deus foi o que... Porque eu nunca fui uma pessoa de valores distorcidos, sabe? Assim, eu acho que coisas a gente conquista. E a fé é que vai nos motivar e nos tirar daquele lugar que, apesar de ser uma zona de conforto, que você já está acostumado, é algo que te consome. Que, sabe, que... E manter a fé viva num ambiente como aquele foi, assim, algo imprescindível para que eu chegasse aqui hoje. Sim. Sabe? Acreditar. Eu não esperava que eu estaria aqui hoje num podcast. Nem tinha planos para isso. Sim. Sabe? Que para mim, só o fato de Deus ter me tirado da rua. É algo de Deus mesmo. E me dado uma nova motivação de vida. Porque hoje, qual que é a minha motivação? É acordar e ver os cachorrinhos, e trabalhar com eles. Isso me dá incentivo para querer acordar todos os dias. Claro. Então, assim, o que eu deixo de conselho para quem está na droga, para quem está no álcool, para quem está na pornografia, porque é uma droga terrível. Sim. Não perca a fé.
Não perca a fé. Confia que Deus vai te tirar dessa. Mas no tempo dele, porque ele tem que te ensinar alguma coisa nessas condições. Claro. E ele me ensinou, sabe o quê? Ser persistente. Eu não sei o que é a palavra desistir. Uma coisa interessante que você falou ontem, né, que eu assisti sua pregação lá, né, Silvana, você falou do perdão, né? Sua pregação foi sobre o perdão. Eu não sei se você quer falar aqui, mas a história que você contou, que aconteceu aqui em Ubiratã, foi um exemplo de perdão, né, que você aprendeu nessa caminhada a perdoar. Se você quiser tocar nesse assunto lá do mercado, pode contar essa história aí pra galera ouvir. Então, antes eu vou dar uma prévia sobre o perdão. Como eu nasci num lar disfuncional, eu cheguei a presenciar meu pai estrupando minha mãe, porque ela teve um derrame e ela ficou sem... Então, meu irmão me batia muito, ele me odiava muito. Então, eu fui muitas vezes violada sexualmente e eu carregava muita mágoa. Então, eu tive uma vez, depois de adulta já estava longe do Rio de Janeiro, morando em Limeira, eu aprendi algo sobre perdão. E naquilo que eu aprendi, eu comecei a exercitar, sabe? Porque você só pode dizer que aprendeu uma coisa quando você consegue fazer aquilo naturalmente. Exato. Você concorda? Concorda? Com você certeza. tem um ano que está aqui no podcast. É um período, no começo, né? Não era difícil? Com certeza. Você entendeu? É um processo te aperfeiçoa. Né? Te aperfeiçoa. E a mesma coisa, o perdão é a mesma coisa. Você tem que aprender a perdoar. É como eu falei ontem, você não sente vontade, amigo? E aí, o que aconteceu? Foi muito doloroso, nem o fato de eu ter sido acusada. O que dolorou, porque naquele momento eu relembrei do meu passado. Sim. Quando eu era mal vista, as pessoas não queriam saber quem eu era, me julgavam, sabe? E aí eu tava lá no mercado. Corta pra ela aí, Moisés, pra ela contar a história aí, Moisés. Moisés tá muito paradinho hoje aí. Aê, Moisés. Corta pra Silvana. Então, eu tenho um hábito muito grande de passar numa determinada loja e comprar algumas coisas que é mais barato. Pode falar o nome da loja? Pode. Supremo Real, gosto muito daquela loja. E eu tinha comprado um rodo grandão, né? Só a parte de baixo. Só a parte de baixo. Só a parte de baixo. Eu tinha colocado algumas coisas que eu tinha comprado dentro da mochila. E como o rodo era grande, eu coloquei no cantinho da mochila e fechei o zip. Certo. Ficou um pedacinho pra fora. E fui fazer uma compra lá no Big Bom. Chegou na hora de passar a minha compra, a mulher, ao invés de prestar atenção na compra, estava prestando atenção no rodo. Aí ela perguntou pra mim, ô moço, e esse rodo aí? Eu falei, não, moço, esse rodo aqui eu comprei lá no Supremo Real. Aí ela, mas eu posso verificar? Aí chamou a gerente lá, a gerente foi. Aí a gerente mandou ela, o rapazinho que tava me sacando as minhas coisas, mandou o rapaz ir lá dentro, ver. Pegou o rodo que tava na tua bolsa. Rodo, vendo que aquele rodo não tinha qualidade de Big Bom. Não, porque o Supremo Real de verdade é uma benção. Mas as coisas lá não são de muita qualidade. Entendi. São mais baratas. Diferentes, né? E eu ainda falei pra ele, mano, isso aqui não tem um rodo como esse. Olha isso aqui é vagabundo. Tinha notinha de preço R$9. Você nunca que compra um rodo, nem na promoção de R$9. Agora eu tô rindo. Mas lá você chorou, né? Mas naquele momento, eu comecei a chorar. Eu tinha um turbilhão de pensamentos. Sabe? E eu tive aí, gozado que a minha vontade, amigo, era de chamar o dono do Big Bom, ou de chamar a polícia. Eu tinha algumas pessoas que poderiam falar, não, é verdade o que aconteceu, né? E denunciar mesmo, tipo, abrir um boletim de ocorrência e processar o Big Bom ali. A minha vontade era essa, imagina, eu entrar no dinheiro. Sim. Só que, graças a Deus, por eu ter aprendido a exercer o perdão, eu preferi liberar perdão naquele momento, para não levar rancor para casa. Porque meu lar é lugar de paz. Porque se você não perdoa, tudo que está ao seu redor é contaminado. Tá vendo? Você tem família, não tem? Tem, família. Se você não perdoa, amigo, tudo que está ao seu redor. Exatamente. Inclusive a tua família. Influencia contamina o ambiente. Exatamente. Você fica rancoroso, seu filho vai brincar, você não tem paciência com ele. A sua mulher fala que te ama, você manda ela ir. Você sabia disso? Sim, com certeza. Porque o ódio te consome. O pecado contamina, né? Porque a gente se fala assim, muito do caráter de Cristo. Perdão é uma das características do nosso Deus. A gente viu ontem, né? Eu fiz todo aquele estudei bastante para falar sobre o assunto, embora eu tenha o meu próprio exemplo.
Eu tive que perdoar o meu pai que estrupou a minha mãe. Perdoar meu irmão que me batia demais. Perdoar as pessoas que me estrupavam, que me aliciavam. E é difícil falar sobre isso, né? Realmente, pessoa que realmente pôde viver o perdão para estar falando isso aí hoje. Você entendeu? Né? Eu tive que exercitar o perdão. Pessoas que eu não conseguia perdoar porque já estavam... Eu tive que liberar perdão. Porque não parece, porque quando você libera... Mas tem que ser algo audível. Você tem que falar com a sua voz. Entendi. Senhor, me perdoa e perdoa fulano e eu perdoo também. Entendi. E você lança no reino espiritual. Porque existe uma guerra agora. Claro. Sabe? Pela tua vida. Sim. O diabo está lutando pela tua vida e os anjos também tá. Sim. Você entendeu? Exatamente. Quando você dá legalidade pro anjo de Deus, liberando o perdão, ele tem algo contra Satanás. É verdade. É o meu ponto de vista. Você entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Você sai com a vitória. Tudo fica mais fácil, mais leve. Suas ações influenciam no reino espiritual, né, Silvana? Eu não sei se você estava no dia que eu falei sobre o amor. Não, acho que sim. Então... Corta pra central, Moisés. Só... Eu vou falar pra você. Só... Quem ama, consegue perdoar. Só quem ama, perdoa, né? Só quem ama, perdoa. É. Existe uma sequência. E Deus nos amou primeiro, né, Silvana? Jesus nos amou primeiro, entendeu? Né? Ele foi o maior exemplo do amor por nós, né? Eu falo assim que as pessoas pensam, só falam assim, Jesus morreu para nos salvar. Né? Ele morreu para nos salvar. Claro. Mas através do amor, do perdão. Isso. Né? E ele pagou o nosso resgate, nos perdoou com algo impagável. Como aquele homem que a gente viu lá. Né? Ele fez uma dívida tão alta que ele não conseguia pagar. E aí, é uma história assim, foi uma história, não foi uma... Ele usou um exemplo, né? Só paga com algo impagável. Deus não tem preço, Jesus não tinha preço para Deus. E o maior beneficiado da obediência somos nós mesmos, né, somos nós, Silvana? Porque Deus é Deus sem nós, mas nós não somos ninguém sem Deus, né? É verdade. Eu achei interessante que, eu sempre falo assim, ó, ele não precisa nem que você creia para ser Deus. Exatamente. E ele não precisa que você seja fiel para ele ser fiel a você. Claro. Ele continua sendo Deus independente das nossas situações, da consequência que nós estamos. Independente se nós estamos na rua ou estamos bem-sucedidos, ele continua sendo Deus e operando milagres nessa terra, né, Silvana? É verdade. O milagre latente, quando eu olho pro... Olha, sabe o que eu falo? Você quer ver um grande milagre, Orlando? Você quer ver? Quero ver. Se olha no espelho. Ali. A vida, né? O maior milagre, né? Nós estarmos aqui é o maior milagre, né? Você entendeu? Eu costumo dizer que nós estamos em pé de igualdade. Você entendeu? Só que a palavra de Deus, ela tem algo que ela fala que não é profecia para não crente, não é profecia para ímpio. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só sabe o que é o amor quem conhece Jesus. Então é a minha, sou eu, você, todos os cristãos. Eu falo para todos os cristãos, cuidado para esse amor não se esfriar. Porque Deus está falando para nós, que somos conhecedores da verdade, que estamos no caminho. Tá? E só se nós nos mantemos fiel até o fim. Fiel em quê? Amando o próximo. Estendendo a mão para o próximo. Dando o melhor para o próximo. Independente de quem seja esse próximo. Tá vendo? Você liberou o perdão lá, né, nessa ocasião, né, Silvana? E tá aqui com a gente hoje falando de Deus, falando de coisa boa, de superação. Deus te presenteou aqui, não é, vamos dizer assim, é algo tão que alcance tantas pessoas, mas graças a Deus o trabalho que a gente vem fazendo aqui tem alcançado várias pessoas aqui em Ibiratã, em região, e muitas pessoas chegam em mim, Silvana, eu assisti lá, que legal. Às vezes a gente faz uma live aqui no centro, eu passei na sua live, minha irmã lá de Sorocaba assistiu vocês aí e tal. Então realmente é algo que é um propósito de Deus também, a gente está trazendo pessoas para contar histórias e coisas boas aqui para a população de Ibiratã e região, né, Silvana? É isso aí. E esse trabalho social que você vem fazendo, cuidando dos animaizinhos. Jesus cuidou de você, continua cuidando e você fazendo a sua parte no social e com outras pessoas falando de Deus também, né, Silvana? E eu quero falar uma coisa para você que gosta de pet, tá? Se você quiser um animal, não compre, adote, tá bom? Adote. Porque você não vai estar só levando um cachorro, você está levando o amor para casa. E para você que abandona o cachorro, você não está abandonando o cachorro, você está abandonando o amor. A oportunidade de experimentar um amor verdadeiro. Exatamente.
Que eu ouvi uma frase, ela é muito verdadeira, né? O único pet que é descartável é a garrafa de plástico lá, né? E então, ainda assim ela pode ser reciclada. Exatamente, né? Então, gente, vamos prestar atenção aí, né? Não vamos abandonar os animaizinhos, porque é uma vida, né, Silvana? Vamos ter mais empatia, amor, vamos procurar doar também, né? Porque eles ficam lá vulneráveis, às vezes morrem até de fome lá, né, Silvana? E tem a questão de, às vezes eles vão procurar alimento em algum sítio aí, e lá tem outros cachorros que vão acabar até mordendo e matando esses animais. Então, verdade. É muito difícil a situação que você abandona um animal, a situação que eles vão acabar se encontrando ali. Então, a gente tem que ter um olhar, assim, de ser humano. De misericórdia. De misericórdia, né? Pelos animais, e também ter um olhar da administração aí para estar ajudando o pessoal que está fazendo esse trabalho social voluntário, né, Silvana? Não pelo dinheiro, mas pelo amor aos animais, pelo cuidado, pela ajuda mesmo, né, nessa área, né, Silvana? Eu tô com um caso de uma cachorrinha lá que ela foi abandonada no lixão. Ela chegou lá em casa pele e osso. Ela tá tão linda. Olha aí. Tá vendo? Sabe que quando Deus resolveu acabar com o mundo, ele não colocou pessoas. Ele colocou animais na arca. E existe promessa para quem cuida. É porque o ser humano teve a oportunidade de estar lá também e não quis, né, Silvana? Então. E Deus criou os animais para nós, né? Tanto que o animal hoje... O animal é tão importante na nossa vida que até para alimentação ele serve. Não só, tô falando do cachorro, mas tô falando do animal. Você entendeu? Tem locais aí que comem cachorro, né? Você vai lá pro lado da China. Graças a Deus que não é bom, a gente não sabe o que está acontecendo por aí. Eu conheci um caso de uma mulher que fazia isso. Mas assim, então, vamos dar uma atenção maior para nós, para nossa causa. Existem vários meios das pessoas nos ajudar. Não precisa, não tenho dinheiro, mas sabe aquela limpeza que você faz nas suas roupas no final do ano? A gente tem que tirar o velho para entrar o novo. Essa roupa pode ser destinada para o nosso bazar. Doar uma raçãozinha ali. Doar uma ração, doar se você me doar hoje 5 litros de cândida, eu já estou feliz. 5 litros de? Cândida. O que é isso? Água sanitária. Porque se eu não jogar cândida na minha casa todo dia, eu não consigo viver. Entendi. Quem quiser doar para a Silvana, como que consegue falar com você, Silvana? Você pode entrar em contato com a PAUB e a PAUB direciona para mim. Entendi. A PAUB é uma associação, uma ONG? O que é exatamente? A PAUB, Protetores dos Animais, é a ONG da cidade. É a única ONG que existe. E eu cuido de alguns cachorros para ela, embora minha casa... Eu não faça parte da documentação, mas a minha casa é uma casa lá. Eu e a Cidinha de Jabuti somos as mais loucas. Cidinha agora deu um tempo. Mas eu cheguei ao extremo e tá com 27 cachorros. 26 agora, porque eu doei um agora de tarde. Então, isso daí, né, pessoal? Queria agradecer a presença aqui da Silvana, falando sobre vários assuntos, superações, né, Silvana, que você viveu aí. Já estamos chegando aí a 1 hora de live, né, pessoal? Quem quiser estar auxiliando, ajudando a Silvana aí, não só aos animaizinhos dela, mas também fazendo suas doações aí para ajudar ela na vida social dela, né? Pode estar procurando ela no Alzira Rezende, né? Isso. Você reside lá, e também procurando a PAUB, o Tinelli da Chapeação também, né? Que tem ajudado você, auxiliado aí também. Queria que você deixasse aqui seu recado aí para a população, as pessoas que de repente estão passando por momentos difíceis, né? Na droga, no álcool, aí em vícios aí, dá o seu recado aí de superação, né, Silvana? Porque tá aqui hoje não foi fácil, né? Foi um período, um processo que você teve que ter fé, superação para estar aqui hoje e em primeiro lugar Deus, né? Bom, o que eu posso falar para você que de repente agora está escutando isso, você que tem algum vício, não permita, não desista, não permita que o vício, a dificuldade roubem a tua fé. Tudo você pode conquistar de novo. O que você perder de bens materiais, você pode conquistar de novo. Entendeu? Então não permita que o inimigo roube a tua fé. Enfraqueça a tua fé. Porque é a tua fé que vai te tirar nessa. E fé em quem? Em Jesus. Pensa com carinho sobre isso. Fé em Jesus é o caminho, né, galera? Queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aí. Vão acompanhar, vai estar disponível depois no YouTube, né, Moisés? A gente vai postar lá no YouTube depois. Estamos fazendo ao vivo aqui pelo Facebook hoje para fazer um teste.
Mas é isso daí, pessoal. Agradecer imensamente a todos que acompanham aí os nossos conteúdos nas redes sociais e agradecer também a Silvana por ter disponibilizado esse momento aqui para estar contribuindo aqui com seus momentos, suas histórias de superação e de grandes coisas que aconteceram na sua vida, né, Silvana? Que verdade. Tudo foi um processo aí que Deus tem te auxiliado e te ajudado através do seu ambiente, da sua realidade. Ele tem feito coisas maravilhosas na sua vida, né, Silvana? Amém. Isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo podcast aí. Grande abraço.